Uma bastarda não tem lugar em viagens de família. As palavras do meu pai ecoaram pela sala enquanto ele fechava as malas, sem nem mesmo olhar para mim. Naquele momento, senti algo dentro de mim se quebrar definitivamente. O som do zíper sendo puxado com força cortou o silêncio que se seguiu. Fernanda, minha madrasta, passou por mim carregando uma mala rosa, a mesma cor que Tatiana, minha meia-irmã, havia escolhido para o quarto dela quando completou 16 anos. A mesma idade que eu tinha quando finalmente entendi que nunca seria considerada parte desta família. Meu nome é Patrícia, tenho 23 anos, e cresci sendo constantemente lembrada de que eu era diferente. Filha de um relacionamento anterior do meu pai, sempre fui tratada como uma intrusa na minha própria casa. Ou pelo menos, no lugar que eu acreditava ser minha casa. Quando minha mãe morreu, eu tinha apenas 8 anos. Foi quando meu pai se casou com Fernanda, 2 anos depois, que realmente compreendi o que significava ser órfã de mãe numa família que não me queria. Patrícia, você poderia nos ajudar com as malas? A voz doce e venenosa de Fernanda interrompeu meus pensamentos. Ela sempre falava comigo assim, com uma gentileza forçada que escondia mal o desprezo. Tatiana está terminando de arrumar as roupas dela para a Europa. Europa. 2 semanas na França, Itália e Espanha. Uma viagem que eles planejavam há 8 meses, desde que meu pai recebeu uma herança inesperada de um tio distante. 8 meses ouvindo sobre hotéis charmosos, restaurantes sofisticados, museus famosos. 8 meses sendo constantemente lembrada de que apenas 3 passagens haviam sido compradas. O dinheiro é contado, Patrícia. Meu pai havia explicado 6 meses atrás, sem levantar os olhos do jornal. 3 pessoas, 3 passagens. Você entende? Eu entendia. Sempre entendi. Entendia que quando eles diziam família, não incluíam a mim. Entendia que quando Fernanda preparava o jantar de domingo para os filhos, ela se referia apenas a Tatiana. Entendia que eu era tolerada, não amada. Aceita por obrigação, não por escolha. Peguei a mala que Fernanda apontou. Pesada, cara. Comprada especialmente para esta viagem. E a levei até o carro. O sol de março aquecia meu rosto. Mas por dentro, eu sentia um frio que conhecia bem. Era o mesmo frio que sentia toda vez que ouvia risadas vindas da sala e descobria que eles estavam assistindo a um filme em família sem me chamar. O mesmo frio de todos os aniversários em que meu presente custava exatamente a metade do presente de Tatiana. O mesmo frio de ser sempre a última a saber das novidades da família. Patrícia, querida, Fernanda apareceu ao meu lado, ajeitando um brinco dourado. Você tem certeza de que ficará bem sozinha? Sei que é estranho ficar na casa vazia, mas... Eu fico bem, respondi, porque era o que ela queria ouvir. Era o que todos queriam ouvir. Que eu ficaria bem, quieta, invisível, que não causaria problemas nem reclamaria da minha sorte. Tatiana desceu as escadas correndo, com uma mala rosa nas mãos e um sorriso que iluminava o rosto todo. Aos 19 anos, ela era tudo o que eu nunca seria. Desejada, celebrada, amada incondicionalmente. Cabelos loiros como os da mãe, olhos claros como os do pai, e aquela confiança natural de quem nunca teve motivos para duvidar do próprio valor. Pai, você viu que o hotel em Paris tem uma vista incrível? Ela mostrou o celular para ele, que sorriu com uma ternura que eu nunca tinha visto dirigida a mim. Minha princesa vai conhecer a cidade mais romântica do mundo, ele disse, beijando a testa dela. Vai ser inesquecível. Princesa. Ele sempre a chamava assim. Para mim, não havia apelidos carinhosos. Apenas meu nome, dito sempre com uma formalidade que criava distância. Como se eu fosse uma conhecida, não sua filha. Patrícia, meu pai finalmente se dirigiu a mim. As chaves da casa estão na mesinha da entrada. Tem dinheiro suficiente na geladeira para as 2 semanas. Tente não fazer bagunça. Não fazer bagunça. Como se eu fosse uma criança problemática. Não uma adulta de 23 anos que trabalhava meio período numa livraria para custear os próprios gastos. Como se eu fosse incapaz de cuidar de uma casa onde vivia há 15 anos. Pai,
Tentei uma última vez. Eu sei que o dinheiro está apertado, mas eu posso pagar minha própria passagem. Tenho algumas economias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda parou de mexer na bolsa. Tatiana levantou os olhos do celular. Meu pai se virou para mim com uma expressão que eu conhecia bem. Aquela mistura de irritação e constrangimento que sempre aparecia quando eu ousava pedir algo que considerava fora do meu alcance. Patrícia, ele disse devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Não é só questão de dinheiro. É uma viagem especial para a família. Você entende a diferença, não entende? Família. A palavra que sempre me excluía. A palavra que traçava uma linha clara entre eles e eu. A palavra que definia meu lugar. Ou a falta dele. Além disso, Fernanda acrescentou com aquele tom doce e cruel. Seria estranho, não acha? 3 é um número melhor para viagens, mas harmonioso. Harmonioso. Como se minha presença fosse uma nota desafinada numa sinfonia perfeita. Como se eu fosse um elemento perturbador numa equação que funcionava perfeitamente sem mim. Foi então que ele disse. As palavras que me acompanhariam pelos próximos 15 dias, ecoando na casa vazia como um martelo batendo na madeira. Uma bastarda não tem lugar em viagens de família. O mundo parou. Literalmente parou. O vento que balançava as árvores, o som dos carros passando na rua, até mesmo minha própria respiração. Tudo cessou por um momento que pareceu durar uma eternidade. Bastarda. Ele havia me chamado de bastarda. Não filha. Não Patrícia. Bastarda. Como se eu fosse um erro, um acidente, uma mancha na reputação da família. Como se o fato de ter nascido de um relacionamento anterior ao casamento dele com Fernanda me tornasse menos humana, menos digna de amor, menos merecedora de pertencer. Fernanda baixou os olhos, constrangida, mas não surpresa. Como se fosse algo que já soubesse, que já tivesse sido discutido entre eles. Tatiana me olhou com uma mistura de pena e alívio. Pena por eu ter sido chamada assim. Alívio por não ser ela. Roberto, Fernanda murmurou. Não precisava... Precisava sim, ele interrompeu, fechando o porta-malas com mais força que o necessário. É hora dela entender onde é o lugar dela. Sempre foi muito mimada, muito protegida. A vida real não é assim. Mimada. Protegida. Eu, que lavava minha própria roupa desde os 12 anos. Eu, que nunca ganhara um presente de aniversário que custasse mais que R$ 100. Eu, que trabalhava para pagar os próprios livros da faculdade, enquanto Tatiana ganhava tudo na bandeja. Eu, que comia os restos do jantar porque sempre sobrava menos comida do que o necessário para 4 pessoas. Vamos, ele disse entrando no carro. O voo é daqui a 3 horas. Fiquei parada na calçada vendo eles entrarem no carro. Meu carro. O carro que minha mãe havia comprado 3 meses antes de morrer, com o dinheiro da venda do apartamento onde morávamos. O carro que meu pai usava como se fosse dele, que Tatiana aprendera a dirigir, que eu nunca tinha permissão para usar sozinha. A janela desceu e Tatiana acenou para mim. Bye, Patrícia, cuida bem da casa, como se fosse uma babá, uma zeladora, uma inquilina temporária. Não a filha que ficava para trás. O carro se afastou, levando minha família para uma aventura da qual eu estava eternamente excluída. Fiquei ali, parada no meio da rua vazia, sentindo o peso daquela palavra ainda ecoando no ar. Bastarda. Entrei na casa que de repente parecia maior e mais silenciosa do que nunca, e me sentei no sofá da sala. O mesmo sofá onde durante 15 anos eu me espremera no cantinho, sempre cedendo o melhor lugar para Tatiana. O mesmo sofá onde assistira a centenas de filmes em família, sempre me sentindo como uma convidada indesejada. Olhei ao redor e, pela primeira vez, realmente prestei atenção nos detalhes. Nas fotos da família espalhadas pela mesinha de centro. Fotos onde eu aparecia em talvez metade delas, sempre meio escondida, sempre no canto. Nas almofadas bordadas que Fernanda havia comprado para dar mais charme à decoração. Almofadas que eu nunca podia apoiar, porque são só para enfeite, Patrícia.
Pela primeira vez em anos, a casa estava completamente minha. Não havia ninguém para me dizer o que eu podia ou não podia fazer. Ninguém para reclamar se eu deixasse uma xícara na pia ou se assistisse televisão depois das 10 da noite. Ninguém para me fazer sentir como uma intrusa no lugar onde eu morava. Mas por que então eu me sentia mais sozinha do que nunca? Levantei e fui até a cozinha. Na geladeira, pregado com um ímã em formato de Torre Eiffel, uma pista cruel da viagem da qual eu fora excluída, havia uma lista escrita com a letra caprichada de Fernanda. Patrícia. Instruções para as 2 semanas. Regar as plantas da varanda, segunda, quarta e sexta. Recolher o lixo, terças e quintas. Limpar a casa pelo menos uma vez por semana. Não mexer no escritório do seu pai. Não receber visitas sem autorização. Qualquer emergência, ligar para a vizinha Dona Rosa. Instruções. Como se eu fosse uma empregada temporária, não alguém que morava ali há 15 anos. Como se eu não soubesse cuidar de uma casa. Como se fosse irresponsável demais para tomar decisões básicas. Amarfanhei o papel e o joguei no lixo. Depois, peguei a lista de volta e a alisou sobre a mesa. Não por concordar com as regras, mas porque precisava daquele lembrete constante de como eles me viam. Precisava da raiva que aquelas palavras me causavam. Bastarda. A palavra voltou à minha mente como um bumerangue. Sentei à mesa da cozinha e, pela primeira vez desde a morte da minha mãe, chorei. Chorei pelos 15 anos de humilhações silenciosas. Chorei pelos aniversários esquecidos e pelos natais onde meu presente era visivelmente o mais barato. Chorei pelas noites em que fingia dormir enquanto ouvia risadas vindas do quarto dos meus pais e de Tatiana, assistindo a filmes juntos depois que eu ia deitar. Chorei pela menina de 8 anos que perdera a mãe e ganhara uma família que a tolerava por obrigação. Chorei pela adolescente que aprendera a pedir desculpas por existir. Chorei pela jovem adulta que ainda acreditava que, se fosse boa o suficiente, quieta o suficiente, invisível o suficiente, talvez um dia fosse amada. Quando as lágrimas pararam, senti algo diferente. Não alívio, nem paz. Senti uma curiosidade estranha, quase perigosa. Pela primeira vez em 15 anos, eu estava completamente sozinha nesta casa. Completamente livre para ir onde quisesse, fazer o que quisesse, descobrir o que quisesse. Meus olhos se voltaram para o corredor que levava ao escritório do meu pai. O lugar proibido. O único cômodo da casa onde eu nunca havia entrado, onde até mesmo Tatiana só podia ir com permissão expressa. Não mexer no escritório do seu pai. A instrução ecoou na minha mente, mas desta vez não trouxe obediência automática. Trouxe rebeldia. Trouxe uma vontade súbita de quebrar pelo menos uma regra, de ser pelo menos uma vez a filha problemática que eles sempre insinuaram que eu era. Bastarda. Se era assim que eles me viam, talvez fosse hora de me comportar como tal. Levantei da mesa e caminhei devagar pelo corredor. Cada passo ecoava na casa vazia. Cada movimento me aproximava da porta que sempre estivera fechada para mim. A maçaneta dourada brilhava sob a luz do corredor, convidativa e proibida ao mesmo tempo. Estendi a mão, hesitei por um momento, e então girei a maçaneta. A porta se abriu com um clique suave, revelando um mundo que eu nunca havia visto. Um mundo que, de alguma forma, tinha a sensação de que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, minha família e meu lugar no mundo. Ou a falta dele. O escritório do meu pai era maior do que eu imaginava. Estantes de mogno cobriam 3 das 4 paredes, repletas de livros que pareciam mais enfeites do que literatura realmente lida. Uma mesa imponente dominava o centro do cômodo, coberta de papéis organizados em pilhas perfeitamente alinhadas. Tudo ali respirava importância, seriedade, poder. O tipo de ambiente que sempre me fora negado. Fechei a porta atrás de mim e fiquei parada por um momento, quase esperando que alguém aparecesse para me expulsar. Mas só havia silêncio. Silêncio e o cheiro de couro dos livros antigos misturado com o perfume amadeirado que meu pai sempre usava.
Caminhei até a mesa e passei os dedos pela superfície lisa. Gavetas de cada lado, todas trancadas. Uma agenda aberta no mês de março, com a viagem para a Europa marcada em vermelho nos 15 dias seguintes. Na página do dia de hoje, uma única anotação. Viajar, família. Família. Lá estava a palavra novamente, escrita na letra impecável do meu pai. 3 pessoas. Uma família de 3 pessoas, onde eu claramente não estava incluída. Sentei na cadeira dele, uma poltrona de couro caríssima que girava suavemente, e olhei ao redor com olhos novos. Quantas decisões importantes sobre minha vida haviam sido tomadas neste cômodo? Quantas vezes eles haviam se reunido aqui para discutir meu futuro, minha educação, meus limites, sem nunca me incluir na conversa? Lembrei de quando completei 18 anos. Fernanda havia sugerido que eu talvez devesse pensar em morar sozinha, para ganhar independência. Meu pai havia concordado, dizendo que seria bom para meu desenvolvimento pessoal. Apenas mais tarde descobri que eles queriam transformar meu quarto no ateliê de costura que Fernanda sempre desejara ter. Eu havia resistido, claro. Para onde iria? Com que dinheiro? Meu salário de meio período mal cobria meus gastos pessoais. Foi quando meu pai, numa rara demonstração de generosidade, disse que eu poderia ficar até me formar e conseguir um emprego decente. Como se fosse um favor temporário, não um direito básico de uma filha. Agora, sentada na cadeira dele, olhando suas coisas organizadas com precisão militar, me perguntei quantas outras conversas haviam acontecido sobre mim neste exato lugar. Quantas vezes meu nome fora mencionado como um problema a ser resolvido, um peso a ser carregado, uma obrigação a ser cumprida. Abri a primeira gaveta da esquerda, trancada. A segunda, a terceira, todas trancadas. As gavetas da direita, idem. É claro que estariam trancadas. Eu era a bastarda que não tinha lugar em viagens de família. Por que teria acesso aos segredos da família? Levantei e caminhei até as estantes. Os livros eram variados: direito empresarial, economia, alguns clássicos da literatura que pareciam nunca ter sido abertos. Numa prateleira mais alta, notei algumas pastas arquivo. Puxei uma cadeira e subi para alcançá-las. A primeira pasta continha documentos da empresa onde meu pai trabalhava. A segunda, papéis relacionados à casa, contas de luz, gás, IPTU. Folheei rapidamente, sem encontrar nada interessante, até que um documento me chamou a atenção. Era uma escritura, antiga, amarelada nas bordas, mas ainda legível. Li o cabeçalho uma vez, depois outra, depois uma terceira vez, sem conseguir processar completamente o que estava vendo. Escritura de doação. Imóvel residencial situado à Rua das Magnólias, número 127. Nosso endereço, nossa casa. Mas o nome do proprietário não era Roberto Silva, meu pai. Era Helena Marchetti Silva, minha mãe. Sentei no chão mesmo, com a escritura nas mãos trêmulas. Minha mãe havia sido dona desta casa? A casa onde eu me sentia uma intrusa há 15 anos era, na verdade, propriedade da minha mãe? Continuei lendo. A casa havia sido herdada dos meus avós maternos quando eu tinha 5 anos. Minha mãe era filha única, então toda a propriedade passou para ela. O documento estava datado de 3 anos antes da morte dela. Mas havia algo mais. Uma folha grampeada no final da escritura com a letra da minha mãe. Uma letra que eu reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de 15 anos. Era uma carta, dirigida a mim. Para minha querida Patrícia, se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo, e você já cresceu o suficiente para entender certas coisas. Esta casa é sua, minha filha. Sempre foi sua. Quando recebi a herança dos seus avós, transferi imediatamente a propriedade para seu nome. Você tinha apenas 5 anos, então estabeleci um fundo fiduciário que seria administrado pelo seu pai até você completar 25 anos. Patrícia, eu sei que seu pai é um homem bom, mas também sei que ele pode ser complicado. Se algum dia você se sentir como se não pertencesse ao seu próprio lar, lembre-se,
Esta casa é sua por direito. Nunca deixe ninguém te fazer sentir como uma intrusa na sua própria propriedade. Os documentos legais estão no cofre pequeno atrás dos livros de direito na estante. A combinação é o dia e mês do seu nascimento, 0804. Use-o se precisar. Ame-se, minha filha. Você vale mais do que jamais permitirão que acredite. Com todo o meu amor, Helena. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Li a carta 3 vezes, 4, 5, até que cada palavra se gravasse na minha memória como ferro em brasa. A casa era minha. Sempre foi minha. Durante 15 anos, eu havia me sentido como uma refugiada, uma dependente, uma intrusa que deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça. E durante esses 15 anos, eu era, na verdade, a legítima proprietária do lugar onde vivia. Meu pai sabia. É claro que sabia. Ele havia administrado o fundo fiduciário. Ele sabia que eu era dona da casa onde ele morava com sua nova família. Sabia que cada humilhação, cada comentário sobre eu não pertencer àquele lugar, cada ameaça velada de me fazer sair, era uma mentira cruel e calculada. Fernanda sabia também? Tinha que saber. Ninguém casa com alguém sem conhecer sua situação financeira. Ela sabia que estava morando na casa da enteada que desprezava. Sabia que cada vez que me tratava como uma empregada, uma inquilina indesejada, estava invertendo completamente a realidade da situação. E Tatiana, minha querida meia-irmã, que crescera achando que eu era a pobre coitada dependente da generosidade da família? Ela também era vítima da mentira ou cúmplice dela? Levantei do chão com as pernas bambas e caminhei até a estante de livros de direito. Meus dedos percorreram as lombadas até encontrar uma seção mais solta. Empurrei os livros para o lado e, realmente, havia um cofre pequeno embutido na parede. 804, a data do meu nascimento. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro, uma pasta com documentos legais. O testamento da minha mãe. A transferência de propriedade para meu nome. O estabelecimento do fundo fiduciário. Comprovantes de que a casa havia sido completamente quitada pelos meus avós. Não havia financiamento, não havia dívidas. Era minha, livre e desembaraçada. E havia algo mais. Uma caderneta de poupança, em meu nome. Abri a caderneta com dedos trêmulos. Minha mãe havia depositado mensalmente uma quantia durante os 3 anos entre a morte dos meus avós e sua própria morte. Depois disso, os depósitos pararam, mas o dinheiro continuou rendendo juros. Durante 15 anos, 43 mil reais. Era o que estava escrito na última página, com data de 6 meses atrás. 43 mil reais que eram meus, dos quais eu nunca soube a existência. Sentei novamente no chão, rodeada de papéis que mudavam completamente minha compreensão de quem eu era e qual era meu lugar no mundo. Durante 15 anos, eu havia sido a bastarda sem lugar na família. Durante 15 anos, eu havia sido a proprietária da casa onde todos viviam. Durante 15 anos, eu havia sido rica o suficiente para pagar minha própria viagem à Europa 10 vezes. Rica o suficiente para ter cursado uma faculdade particular. Rica o suficiente para nunca ter precisado aturar as humilhações constantes ou trabalhar meio período para custear meus gastos básicos. Durante 15 anos, eu havia sido enganada pela própria família. As lágrimas vieram novamente, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de tristeza ou autocomiseração. Eram lágrimas de raiva pura, cristalina, justificada. Lembrei de todas as vezes que meu pai havia reclamado dos gastos comigo. A faculdade de Patrícia custa caro demais. Talvez ela devesse trabalhar mais para ajudar. Ele dizia isso enquanto sabia que eu tinha 43 mil reais numa conta que ele administrava secretamente. Lembrei de Fernanda reclamando das contas de luz. Patrícia, você precisa economizar no chuveiro. A conta está muito alta. Ela dizia isso enquanto morava de graça na minha casa. Lembrei de todos os comentários sobre eu ser dependente, sobre precisar aprender a me virar sozinha, sobre não ter direito a luxos porque não contribuía financeiramente para a família.
Comentários feitos por pessoas que viviam literalmente às minhas custas. A hipocrisia era tão monumental que chegava a ser cômica, se não fosse tão dolorosa. Peguei meu celular e calculei. Em 2 anos, quando eu completasse 25, teria acesso total ao fundo fiduciário. 2 anos para decidir o que fazer com essa informação. 2 anos para planejar como usar esse conhecimento. Ou não. Olhei ao redor do escritório com olhos completamente novos. Este não era o santuário proibido do chefe da família. Era um cômodo da minha casa, usado por alguém que havia mentido para mim durante 15 anos. Alguém que havia me feito sentir como um peso morto enquanto se beneficiava da minha propriedade e do meu dinheiro. Guardei todos os documentos de volta no cofre, mas fotografei cada um deles com meu celular. Evidências. Proof. Registros que provavam, preto no branco, que minha vida inteira havia sido baseada numa mentira cruel e calculada. Quando terminei, sentei novamente na cadeira do meu pai e girei lentamente, vendo o cômodo de uma perspectiva completamente nova. Não era mais o lugar onde decisões sobre minha vida eram tomadas sem minha participação. Era apenas um escritório numa casa que me pertencia, usado por um homem que havia abusado da minha confiança e ingenuidade durante 15 anos. Peguei a agenda dele e folheei as páginas. Compromissos de trabalho, lembretes pessoais, aniversários da família. O aniversário de Tatiana estava marcado em maio, com uma nota. Presente, R$ 2.000. Meu aniversário, em abril, não estava marcado em lugar nenhum. R$ 2.000 para Tatiana. Enquanto isso, meus presentes de aniversário nunca passavam de R$ 100, e ainda vinham acompanhados de comentários sobre como eu deveria ser grata, porque dinheiro não dava em árvore. Dinheiro não dava em árvore, mas aparentemente crescia numa conta bancária em meu nome, administrada secretamente pelo homem que me chamava de bastarda. Fechei a agenda e me levantei. Tinha muito o que processar, muito o que planejar. Eles voltariam em 2 semanas, bronzeados e felizes, esperando encontrar a mesma Patrícia submissa e grata que havia ficado para trás. A bastarda que sabia qual era seu lugar. Mas eu não era mais aquela pessoa. Não podia ser, depois do que havia descoberto. Saí do escritório e fechei a porta atrás de mim, mas desta vez não foi por medo ou obediência. Foi por estratégia. Eles não podiam saber que eu havia descoberto a verdade. Pelo menos, não ainda. Fui até a cozinha e peguei a lista de instruções que Fernanda havia deixado. Li novamente, mas desta vez cada item soava diferente. Regar as plantas da varanda. As plantas na varanda da minha casa. Limpar a casa pelo menos uma vez por semana. Limpar minha própria casa. Não mexer no escritório do seu pai. Não mexer no escritório que ficava na minha casa. Não receber visitas sem autorização. Não receber visitas na minha própria casa sem autorização de pessoas que moravam lá de favor. A ironia era tão absurda que eu quase ri. Quase. Em vez disso, peguei uma caneta e escrevi na parte de baixo da lista. PS. Obrigada por cuidar da minha casa durante minha ausência temporária. Espero que tenham aproveitado a viagem paga com o dinheiro do fundo fiduciário da filha bastarda. Depois apaguei. Não era hora ainda. Mas algum dia seria. Algum dia, muito em breve, seria minha vez de estabelecer as regras na casa que sempre foi minha. Minha vez de decidir quem tinha lugar em viagens de família. Minha vez de definir o que significava pertencer. Por enquanto, tinha 2 semanas para me preparar. 2 semanas para decidir como usar essas informações. 2 semanas para planejar como a bastarda se tornaria dona da situação. Literalmente dona. Passei a noite acordada, navegando entre a incredulidade e uma raiva que crescia como uma tempestade silenciosa. Cada memória que eu revisitava ganhava uma nova dimensão, agora que eu conhecia a verdade. Cada humilhação, cada momento em que me senti como uma intrusa, cada vez que agradeci pela generosidade de me permitirem ficar, tudo isso havia acontecido na minha própria casa, custeado pelo meu próprio dinheiro. Na manhã seguinte, decidi fazer algo que nunca havia feito antes.
explorar minha casa completamente. Não como a filha tolerada que pede permissão para existir, mas como a proprietária que tinha todo o direito de conhecer cada canto do lugar que lhe pertencia. Comecei pelo meu próprio quarto, um cubículo pequeno, mal ventilado, com uma janela que dava para o quintal dos fundos. Durante anos, eu havia aceito aquele espaço sem questionar, grata por ter um lugar para dormir. Agora, andando pelo corredor, notei que meu quarto era o menor da casa. Menor que o quarto de Tatiana, menor que o quarto de hóspedes que praticamente nunca era usado. Menor até que o escritório do meu pai. Entrei no quarto de Tatiana. A porta nunca ficava trancada. Por que ficaria? Ela nunca teve motivos para esconder nada de ninguém nesta casa. O quarto era 3 vezes maior que o meu, com uma suíte completa, um closet espaçoso e uma janela enorme que dava para a rua arborizada. A decoração havia sido refeita pelo menos 4 vezes desde que ela se mudara para cá, sempre que ela enjoava das cores ou do estilo. Lembrei de quando eu havia pedido para pintar meu quarto. Tinha 16 anos e sonhava com paredes azuis em vez do bege descascado que me acompanhava desde criança. Fernanda havia suspirado dramaticamente e dito que reformas custavam caro demais, Patrícia. Talvez quando a situação financeira melhorasse. 2 semanas depois, Tatiana ganhara um quarto completamente novo porque havia visto uma decoração linda numa revista. Caminhei até o closet dela e abri as portas. Roupas caras organizadas por cor e estação. Vestidos que custavam mais que meu salário mensal. Sapatos de marcas que eu só conhecia de vitrine. Bolsas, acessórios, bijuterias finas. Um arsenal de luxo para uma garota de 19 anos que nunca trabalhara um dia na vida. No meu closet, se é que o armário apertado do meu quarto podia ser chamado assim, havia 12 peças de roupa boa. 12. Eu as conhecia de cor porque tinha que fazer as combinações durarem a semana inteira. O resto eram camisetas básicas, jeans comprados em promoção, sapatos que eu usava até literalmente furar. Saí do quarto de Tatiana e fui para o quarto do meu pai e Fernanda, a suíte principal da casa. Mais uma vez, nunca havia entrado ali sem ser especificamente chamada, geralmente para receber alguma bronca ou instrução. Era um quarto luxuoso, com uma cama king size, uma televisão de 50 polegadas na parede e um banheiro com banheira de hidromassagem. Abri o closet de Fernanda. Era quase do tamanho do meu quarto. Centenas de peças, muitas com etiquetas ainda penduradas. Sapatos organizados como numa loja de departamento. Bolsas que eu reconhecia de vitrines de shopping center, com preços que faziam meu estômago embrulhar só de pensar. No gaveteiro dela, entre perfumes importados e joias, encontrei algo interessante. Extratos bancários. Normalmente, eu não me atreveria a mexer em coisas pessoais, mas as regras haviam mudado depois da descoberta de ontem. Folheei os extratos dos últimos meses. Gastos em salão de beleza. R$ 400 mensais. Compras em lojas de roupas, entre R$ 800 e R$ 1.200 por mês. Restaurantes caros, pelo menos R$ 300 semanais. Tudo isso numa conta conjunta com meu pai. Enquanto isso, eu contava moedas para comprar um livro da faculdade. Peguei meu celular e abri a calculadora. Só os gastos mensais de Fernanda com futilidade somavam quase R$ 3.000. Em um ano, eram mais de R$ 30.000. Em 15 anos, o cálculo me deixou nauseada. Mais de R$ 400.000. R$ 400.000 gastos em luxos para uma mulher que morava de favor na minha casa, enquanto eu era constantemente lembrada de que custava caro demais para a família. Guardei os extratos exatamente onde os encontrei e saí do quarto. Cada descoberta era como uma camada de verniz sendo removida, revelando a podridão que estava por baixo. A hipocrisia, a manipulação, a crueldade sistemática disfarçada de cuidado parental. Fui para a sala e me sentei no sofá, olhando para as fotografias espalhadas pela mesinha de centro. Desta vez, analisei cada uma com atenção. Foto de Natal de 3 anos atrás.
Tatiana no centro, abraçada por meu pai e Fernanda. Eu estava no canto direito, meio cortada pela moldura. Meu sorriso forçado era óbvio para quem soubesse procurar. Foto do aniversário de 18 anos de Tatiana. Ela soprava velas num bolo elaborado, cercada por amigos e família. Eu estava ao fundo, servindo os convidados como uma garçonete. Ninguém achara estranho a filha da família estar trabalhando na festa da meia-irmã. Foto da formatura de Tatiana no ensino médio. Novamente, ela no centro das atenções. Eu aparecia numa foto menor, no lado, como uma figurante na celebração de outra pessoa. Peguei uma das fotos e a observei mais de perto. Era da última comemoração de Dia dos Pais. Tatiana estava sentada no colo do meu pai, os dois rindo de alguma piada interna. Fernanda estava ao lado, com a mão no ombro dele. Eu estava em pé, atrás do sofá, sorrindo para a câmera, mas claramente fora do círculo íntimo da família. Foi então que percebi algo que nunca havia notado antes. Em todas as fotos onde eu aparecia, minha postura era diferente. Ombros levemente curvados, como se estivesse me desculpando por ocupar espaço. Braços cruzados ou mãos escondidas nos bolsos, como se não soubesse o que fazer com elas. Sorriso que não chegava aos olhos, educado, mas sem alegria genuína. Eu parecia, em todas as fotos, exatamente o que me sentia. Uma intrusa tentando se encaixar num lugar onde não era bem-vinda. Levantei e fui até a cozinha. Abri a geladeira e, pela primeira vez, prestei atenção real no que havia lá dentro. Iogurtes orgânicos caros que só Fernanda comia. Queijos importados. Frutas fora de época. Vinhos que custavam mais que minha mesada semanal. Na despensa, a mesma coisa. Chocolates belgas. Biscoitos importados. Azeites especiais. Temperos gourmet que custavam o dobro dos temperos normais e tinham exatamente o mesmo gosto. Lembrei das inúmeras vezes que havia pedido para comer alguma coisa especial e ouvido: "Isso é muito caro, Patrícia. Temos comida normal na geladeira." Comida normal para a bastarda. Comida gourmet para a família real. Enquanto mexia nas coisas da despensa, encontrei algo que me fez parar completamente. Escondido atrás de latas de milho, havia um pote de vidro com dinheiro. Notas de 20, 50 e 100 reais, amarradas com elástico. Contei. 1.200 reais. Dinheiro escondido na minha própria casa, provavelmente economizado às minhas custas. Quanto desse dinheiro vinha do fundo fiduciário que deveria estar sendo administrado para meu benefício? Fotografei o pote, as notas, tudo. Mais evidências da mentira que havia sido minha vida. Voltei para o escritório. Desta vez, não hesitei em mexer em tudo. Puxei gavetas, revirei papéis, procurei por mais cofres ou esconderijos. Na terceira gaveta da mesa, encontrei uma pasta etiquetada Patrícia Documentos. Meu coração disparou. Uma pasta inteira sobre mim? Abri com as mãos tremendo. Dentro, havia cópias de todos os documentos que eu havia encontrado no cofre. A escritura, o testamento da minha mãe, os papéis do fundo fiduciário. Mas havia também outras coisas. Relatórios bancários detalhados mostrando o crescimento da conta ao longo dos anos. Cálculos manuscritos de quanto eu custava para a família mensalmente, versus quanto dinheiro meu estava sendo usado para cobrir essas despesas. E havia algo mais. Uma carta. Não da minha mãe desta vez, mas do advogado que havia cuidado do inventário dela. Senhor Roberto, conforme solicitado, segue o relatório anual do Fundo Fiduciário de Patrícia Helena Silva. O valor atual é de R$ 41.322. Lembramos que, de acordo com o testamento, a beneficiária deve ser informada sobre a existência do fundo ao completar 18 anos de idade. Aguardamos seu contato para marcarmos a reunião de esclarecimento com a senhorita Patrícia. Atenciosamente, Dr. Henrique Carvalho, advogado responsável. A carta estava datada de 3 anos atrás, quando eu completei 18 anos. Eu deveria ter sido informada sobre o dinheiro há 3 anos.
3 anos durante os quais continuei trabalhando meio período para custear meus gastos básicos. 3 anos durante os quais engoli humilhações sobre ser dependente financeiramente. 3 anos durante os quais fui constantemente lembrada de que custava caro demais para a família. 3 anos de mentiras deliberadas e cruéis. Havia mais cartas do advogado. Uma de 2 anos atrás, outra do ano passado, todas perguntando quando seria feita a reunião de esclarecimento comigo. Todas aparentemente ignoradas pelo meu pai. Na última carta, de 6 meses atrás, o tom era mais firme. Senhor Roberto, esta é nossa 4ª tentativa de agendar a reunião obrigatória com a senhorita Patrícia. O testamento de sua falecida esposa é claro quanto à necessidade de informar a beneficiária sobre seus direitos ao completar a maioridade. Caso não tenhamos resposta em 30 dias, seremos obrigados a contactar diretamente a senhorita Patrícia para cumprir nossas obrigações legais. Dr. Henrique Carvalho. Peguei meu celular e procurei o escritório do Dr. Henrique Carvalho online. Ainda existia. Ainda funcionava. Por que ele nunca havia me contactado diretamente, então? Continuei fuçando na pasta e encontrei a resposta. Uma carta de resposta do meu pai para o advogado. Doutor. Henrique, Patrícia está passando por um período difícil na faculdade e não queremos sobrecarregá-la com questões financeiras complexas. Além disso, ela ainda é muito imatura para lidar com uma quantia tão significativa de dinheiro. Sugiro que aguardemos até ela completar 25 anos, quando estará mais preparada para assumir essas responsabilidades. Roberto Silva. Imatura. Aos 23 anos, eu era considerada imatura demais para saber sobre meu próprio dinheiro. Mas madura o suficiente para trabalhar e pagar meus próprios gastos. Madura o suficiente para ser constantemente criticada por custar caro demais. Madura o suficiente para ser chamada de bastarda e excluída de viagens de família. A última página da pasta era a mais perturbadora. Era uma lista manuscrita, na letra do meu pai, com o título Gastos com Patrícia versus rendimentos do fundo. Lado esquerdo, todos os meus gastos mensais. Comida, roupas, material escolar, passagem de ônibus. Cada centavo era meticulosamente anotado. O total mensal nunca passava de R$ 500. Lado direito, os rendimentos mensais do fundo fiduciário. Nunca menos de R$ 800. Na parte de baixo da folha, uma anotação. Sobra mensal para gastos da família. Aproximadamente R$ 300. R$ 300 por mês. Por 15 anos. Mais de R$ 50 mil tirados do meu fundo para custear a vida da família que me tratava como um fardo financeiro. Fechei a pasta e me sentei no chão do escritório, tentando processar a magnitude da traição. Não era apenas mentira. Era roubo. Era abuso psicológico. Era uma crueldade tão sistemática e calculada que chegava a ser assombrosa. Durante 15 anos, eu havia sido gaslighted para acreditar que era um peso morto numa família generosa. Durante 15 anos, eu havia sido financeiramente abusada por pessoas que se beneficiavam diretamente do meu dinheiro. Durante 15 anos, eu havia sido manipulada para me sentir grata por migalhas enquanto eles viviam do que me pertencia. E a viagem para a Europa? Quantos dos R$ 8 mil que eles haviam gasto vinham do meu fundo? Quanto da herança do tio distante era real? E quanto era simplesmente uma desculpa para justificar gastos feitos com o meu dinheiro? Peguei o celular e liguei para o escritório do Dr. Henrique Carvalho. Uma secretária atendeu. Gostaria de marcar uma consulta com o doutor. Henrique, disse, tentando manter a voz firme. Meu nome é Patrícia Helena Silva. Ele cuidou do inventário da minha mãe. Oh! A secretária pareceu surpresa. Senhorita Patrícia, o doutor há anos tenta entrar em contato com a senhora. Pode vir hoje à tarde? Ele vai fazer questão de encaixá-la na agenda. Posso sim, respondi. Que horas? Às 3 da tarde? O doutor ficará muito feliz em finalmente conhecê-la pessoalmente. Desliguei o telefone e olhei ao redor do escritório mais uma vez.
Em menos de 24 horas, minha vida inteira havia sido virada de cabeça para baixo. Em menos de 24 horas, eu havia descoberto que era vítima de uma das manipulações mais cruéis que uma família pode infligir a um de seus membros. Mas também havia descoberto algo mais importante. Eu tinha poder. Dinheiro, propriedade, direitos legais. Durante 15 anos, eles me convenceram de que eu não tinha nada. Não valia nada. Não merecia nada. Eles estavam errados. E em algumas horas, eu começaria a descobrir exatamente quais eram meus direitos e como usar esse poder para corrigir 15 anos de injustiças. A bastarda estava prestes a se tornar a dona da situação. Literalmente. O escritório do Dr. Henrique Carvalho ficava no centro da cidade, num prédio antigo que respirava tradição e seriedade. Cheguei às 3 da tarde em ponto, nervosa, mas determinada. Durante o trajeto de ônibus, havia ensaiado mentalmente como explicaria minha situação sem soar completamente maluca. A secretária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, me recebeu como se eu fosse uma celebridade esperada há anos. Senhorita Patrícia, o Dr. Henrique está ansioso para conhecê-la. Por favor, pode entrar? O advogado era um homem na casa dos 60 anos, com óculos de leitura pendurados no pescoço e uma expressão que misturava alívio e preocupação. Levantou-se assim que entrei e estendeu a mão. Senhorita Patrícia, finalmente. Por favor, sente-se. Aceita um café? Aceitei, mais para ganhar tempo e acalmar os nervos do que por vontade real. Ele serviu 2 xícaras e se sentou atrás da mesa, me observando com curiosidade paternal. Bem, ele começou. Imagino que esteja aqui porque finalmente descobriu sobre o fundo fiduciário? A pergunta direta me pegou desprevenida. O senhor sabia que eu não sabia? Doutor. Henrique suspirou profundamente. Senhorita Patrícia, há 3 anos venho tentando marcar uma reunião com a senhora. Seu pai sempre arranjava desculpas, que estava na época de provas, que estava passando por dificuldades emocionais, que não era o momento certo. Comecei a suspeitar que ele não havia contado sobre a herança. Herança? Minha voz saiu mais alta que pretendia. Que herança? Eu só soube do fundo fiduciário ontem. O rosto do advogado se transformou numa expressão de horror genuíno. Meu Deus! Ele não contou nada? Absolutamente nada? Sobre o quê? Meu coração começou a bater mais rápido. Doutor Henrique, pelo amor de Deus, me conte tudo. Eu preciso saber. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa com meu nome escrito na frente. Senhorita Patrícia, sua mãe não deixou apenas a casa e uma conta poupança. Ela deixou muito mais. Abriu a pasta e começou a retirar documentos. Sua mãe era filha única, e seus avós eram pessoas muito prósperas. Além da casa, ela herdou 3 apartamentos no centro da cidade, todos alugados, um terreno na praia, em Florianópolis, e investimentos em renda fixa que, ao longo destes 15 anos, se multiplicaram consideravelmente. Senti o mundo girar ao meu redor. Apartamentos, terreno, investimentos, tudo em seu nome, administrado em fideicomisso até você completar 25 anos. Ou até decidir emancipar-se legalmente, o que pode fazer a qualquer momento, sendo maior de idade. Ele me entregou uma folha com números. O patrimônio total atual é de aproximadamente R$ 800 mil. R$ 800 mil. A xícara de café escorregou da minha mão e se estilhaçou no chão, mas eu nem notei. R$ 800 mil. Eu era rica? Durante 15 anos, enquanto contava centavos para comprar um lanche na faculdade, eu era rica. Senhorita Patrícia, está bem? Levantei os olhos para o Dr. Henrique, que me observava com preocupação. Como meu pai pôde esconder isso de mim? Legalmente, ele tinha o direito de administrar os bens até você completar 25 anos, conforme estipulado no testamento. Mas moralmente, ele balançou a cabeça. Ele deveria tê-la informado sobre a herança aos 18 anos. Sua mãe deixou instruções claras nesse sentido. Instruções? Dr. Henrique abriu outra seção da pasta.
Há uma carta dela para você, que deveria ter sido entregue no seu aniversário de 18 anos. E um vídeo. Um vídeo? Sua mãe gravou uma mensagem para você quando soube que estava doente. Está aqui há 15 anos esperando. Ele apontou para um pendrive sobre a mesa. Peguei o pequeno objeto com mãos trêmulas. 15 anos. Minha mãe havia gravado uma mensagem para mim 15 anos atrás, e meu pai havia escondido isso de mim durante todo esse tempo. Posso assistir agora? Claro. Use o computador ali. Conectei o pendrive no computador do escritório e cliquei no único arquivo. A tela ficou preta por um momento. Depois apareceu o rosto da minha mãe. Ela estava mais magra do que eu me lembrava, com um lenço na cabeça cobrindo a careca da quimioterapia. Mas seus olhos eram os mesmos que me olhavam no espelho todos os dias. Ela estava sentada no que reconheci como sendo a sala da nossa antiga casa, antes de nos mudarmos para a casa atual. Minha querida Patrícia, sua voz me atingiu como um soco no estômago. Se você está assistindo isso, significa que eu não estou mais aí para te guiar pessoalmente. Espero que você tenha crescido forte, inteligente e feliz. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Era a primeira vez que ouvia a voz da minha mãe em 15 anos. Primeiro, quero que saiba que você é amada. Incondicionalmente, eternamente amada. Você é minha maior alegria e meu maior orgulho. Segundo, quero que saiba que você nunca precisará depender de ninguém financeiramente. Seus avós e eu trabalhamos muito para garantir que você tivesse independência. Ela parou para tossir, e meu coração se partiu vendo-a doente e frágil. Patrícia, você é dona de uma casa, 3 apartamentos, um terreno e investimentos que garantirão sua estabilidade para toda a vida. Nunca permita que alguém te faça sentir como se você fosse um fardo ou devesse favor a alguém. Você é uma jovem rica e independente. Rica e independente. Enquanto meu pai me chamava de bastarda que custava caro demais. Confio no seu pai para administrar esses bens até você estar pronta, mas quero que saiba sobre eles aos 18 anos. É seu direito. Se alguém tentar te convencer do contrário, procure o Dr. Henrique. Ele tem instruções para te ajudar. Ela se inclinou para mais perto da câmera, e sua expressão ficou mais séria. Patrícia, minha filha, você vale muito. Nunca aceite ser tratada como menos do que merece. Você tem sangue de pessoas fortes, trabalhadoras, prósperas. Você é a herdeira de uma linhagem de mulheres que nunca se curvaram diante de ninguém. Lembre-se disso sempre. O vídeo terminou com ela mandando um beijo e dizendo: "Te amo, minha princesa." Fiquei olhando para a tela preta por vários minutos, em silêncio total. Dr. Henrique respeitou meu momento e não disse nada. Ele sabia, murmurei finalmente. Meu pai sabia de tudo isso e me escondeu deliberadamente. Receio que sim. E os apartamentos? O terreno? Como eles são administrados? Uma imobiliária cuida dos aluguéis. O dinheiro é depositado mensalmente numa conta em seu nome. Aproximadamente R$ 2.500 por mês, há 15 anos. Fiz o cálculo mentalmente. R$ 450 mil só de aluguéis. R$ 450 mil que deveriam estar numa conta em meu nome, mas dos quais eu nunca soube. Onde está esse dinheiro? Dr. Henrique hesitou. Seu pai tem procuração para administrar as contas. Suponho que esteja sendo aplicado em seu nome, mas... Seria prudente verificar. Como posso verificar? Posso solicitar um extrato bancário completo. Levará alguns dias. Por favor, faça isso. Minha voz estava ficando mais firme, mais determinada. Quero saber exatamente onde está cada centavo do meu dinheiro. Passamos as 2 horas seguintes revisando cada documento, cada investimento, cada propriedade. Doutor. Henrique me explicou meus direitos, as opções legais que eu tinha e como poderia assumir o controle total do meu patrimônio se quisesse. Uma coisa importante, ele disse quando estávamos terminando. Você pode emancipar-se financeiramente a qualquer momento. Não precisa esperar até os 25 anos. Basta assinar alguns documentos e tudo passará para seu controle direto. E a casa onde moro? Como funciona?
A casa é sua. Sempre foi. Seu pai não tem nenhum direito legal sobre ela. Se você quiser, pode pedir para ele sair amanhã mesmo. Essa informação atingiu meu cérebro como um raio. Eu podia expulsar meu pai da minha própria casa. Eu podia expulsar a família inteira se quisesse. Doutor Henrique, perguntei devagar. Se eu descobrir que meu pai usou meu dinheiro para gastos pessoais, isso é crime? Dependendo da situação, pode constituir apropriação indébita, sim. Principalmente se ele usou os recursos para benefício próprio em vez de aplicá-los em seu nome. Contei para ele sobre a pasta que encontrara no escritório, sobre as anotações mostrando que meu pai usava sobras do meu fundo para gastos da família, sobre os extratos bancários de Fernanda, sobre o dinheiro escondido na despensa. O rosto do Dr. Henrique ficou cada vez mais sério conforme eu falava. Senhorita Patrícia, isso é muito grave. Se você tem evidências de que seus recursos foram desviados para gastos pessoais dele, precisamos agir rapidamente. O que posso fazer? Primeiro, vamos obter os extratos bancários completos para verificar exatamente como seu dinheiro foi usado. Segundo, se confirmarmos irregularidades, você pode decidir se quer mover uma ação civil para reaver o dinheiro, ou até mesmo uma ação criminal. E a casa? Posso assumir o controle imediato? Pode. A casa é sua. Se quiser, posso preparar os documentos hoje mesmo para que você assuma oficialmente a posse. Não precisa da autorização de ninguém. Senti uma onda de poder me invadir. Pela primeira vez em 15 anos, eu tinha escolhas reais. Pela primeira vez, eu não dependia da boa vontade de ninguém. Dr. Henrique, quero emancipar-me financeiramente. Quero o controle total do meu patrimônio. E quero os extratos bancários o mais rápido possível. Farei tudo hoje mesmo. Os documentos ficarão prontos amanhã de manhã. Uma última coisa, disse, levantando-me da cadeira. Se eu decidir que quero que meu pai e sua família saiam da minha casa, qual é o prazo legal que preciso dar a eles? Para familiares? Formalmente, 30 dias. Mas dado que é sua propriedade e você é maior de idade, pode ser imediato se houver justa causa. 15 anos de abuso psicológico e financeiro constituem justa causa? Dr. Henrique me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Constituem sim. Mas, Patrícia, pense bem antes de tomar decisões drásticas. São questões familiares complexas. Dr. Henrique, respondi pegando minha bolsa. Durante 15 anos eles me fizeram acreditar que eu era uma bastarda sem lugar na família. Ontem descobri que eles são inquilinos não pagantes na minha casa. As questões familiares complexas já foram resolvidas por eles há muito tempo. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e uma clareza mental que não sentia há anos. O mundo havia mudado completamente em 48 horas. Eu havia mudado completamente. No ônibus de volta para casa, minha casa, revisei tudo o que havia descoberto. Não era apenas rica. Era muito rica. Rica o suficiente para nunca mais depender de ninguém. Rica o suficiente para fazer escolhas baseadas no que eu queria, não no que me era permitido querer. E pela primeira vez em 15 anos, sabia exatamente o que queria. Queria minha casa de volta. Queria meu dinheiro de volta. Queria minha dignidade de volta. E em uma semana, quando eles voltassem da Europa, provavelmente custeada com o meu próprio dinheiro, eu estaria pronta para reivindicar tudo isso. A bastarda havia descoberto que era a rainha do castelo. E rainhas não pedem permissão para governar. Os próximos dias passaram numa velocidade surreal. Dr. Henrique trabalhou com eficiência impressionante e em 48 horas eu tinha em mãos todos os documentos necessários para assumir o controle total do meu patrimônio. Os extratos bancários chegaram no terceiro dia, e o que eles revelaram foi ainda pior do que eu imaginara. Durante 15 anos, meu pai havia sistematicamente desviado recursos do meu fundo para gastos pessoais. Não eram apenas os R$ 300 mensais que ele havia anotado na pasta, eram quantias muito maiores. Reformas na casa que deveriam ter custado R$ 10.000 haviam sido cobradas por 25 mil, com a diferença indo para a conta pessoal dele.
Investimentos educacionais para Tatiana que nunca existiram. Emergências médicas da família que eram, na verdade, férias caras. No total, quase R$ 200.000 haviam sido desviados ao longo dos anos. R$ 200.000 que deveriam estar aplicados em meu nome, gerando rendimentos para meu futuro. Sentada na mesa da minha cozinha, revisei cada documento pela 10ª vez. Não era mais raiva que eu sentia. Era uma fúria fria, calculada, implacável. O tipo de fúria que não grita nem quebra coisas, mas planeja com precisão cirúrgica. Eles voltariam da viagem no dia seguinte. 15 dias de Europa custeados, eu tinha certeza absoluta, com o dinheiro que haviam roubado de mim. 15 dias durante os quais eu havia me transformado de vítima em vingadora. Liguei para o Dr. Henrique. Doutor, quero que prepare uma notificação formal. Quero que meu pai, Fernanda e Tatiana tenham 30 dias para deixar minha propriedade. Patrícia, você tem certeza? São medidas muito drásticas. Tenho certeza absoluta. E quero também que inicie os processos legais para reaver o dinheiro desviado. Isso significa processo criminal, você entende? Seu pai pode ser preso. A possibilidade não me causou nenhum segundo de hesitação. Ele me roubou por 15 anos, doutor. Me fez acreditar que eu era um fardo enquanto vivia às minhas custas, que ele enfrente as consequências. Muito bem. Os documentos estarão prontos amanhã. Desliguei e olhei ao redor da casa com olhos completamente novos. Não era mais o lugar onde eu era tolerada por generosidade alheia. Era minha propriedade, meu patrimônio, meu lar. E eu estava prestes a reivindicá-lo oficialmente. Passei o resto do dia fazendo algo que nunca havia feito antes, planejando como queria que minha casa fosse. Andei pelos cômodos imaginando mudanças, decorações novas, móveis que eu escolheria. Pela primeira vez em 15 anos, podia sonhar com um espaço que fosse verdadeiramente meu. Na manhã seguinte, acordei às 5 da manhã. Eles chegariam por volta das 3 da tarde, de acordo com o horário do voo que Tatiana havia postado nas redes sociais. Eu tinha 10 horas para me preparar para o momento mais importante da minha vida. Às 8 da manhã, Dr. Henrique chegou com todos os documentos. Notificação de despejo, procuração revogada, ação de reintegração de posse, denúncia criminal por apropriação indébita. Uma pilha de papéis que representava minha libertação legal de 15 anos de abuso. Patrícia, ele disse, entregando-me os documentos. Uma vez que você entregar essas notificações, não há volta. Tem certeza absoluta? Doutor, ontem à noite eu sonhei com minha mãe. Ela me disse que estava orgulhosa de eu finalmente ter encontrado minha força. Nunca estive tão certa de alguma coisa na vida. Ele sorriu. Sua mãe criou uma filha corajosa. Espero que encontre a paz que merece. Depois que ele foi embora, passei as horas seguintes organizando a casa exatamente como eu queria. Removi todas as fotos em que eu aparecia no canto ou fora de foco, deixando apenas aquelas onde eu estava claramente incluída e feliz. Reorganizei os móveis da sala para criar um ambiente mais acolhedor. Cozinhei um almoço elaborado, o primeiro que eu fazia para mim mesma sem me preocupar com o custo dos ingredientes. Às 2 da tarde, liguei para um chaveiro. Preciso trocar todas as fechaduras da minha casa. É possível fazer hoje? Claro, senhora. Posso estar aí em 1 hora. Enquanto esperava o chaveiro, fiquei na varanda observando a rua. Minha rua. Em frente à minha casa. Pela primeira vez, realmente me senti em casa naquele lugar. O chaveiro chegou pontualmente e começou o trabalho. 4 fechaduras novas, porta da frente, porta dos fundos, portão do jardim e porta do escritório. Quando ele terminou, eu tinha em mãos as únicas chaves da propriedade. Às 3h15 da tarde, ouvi o barulho familiar do carro subindo a rua. Meu coração acelerou, mas não de medo ou ansiedade. Era excitação pura. Chegara a hora da verdade. Posicionei-me na janela da sala e observei eles saindo do carro. Estavam bronzeados, sorridentes, carregados de sacolas de compras. Pareciam pessoas voltando de férias maravilhosas,
sem a menor preocupação no mundo. Tatiana correu até a porta da frente, ansiosa para entrar e contar sobre a viagem. Tentou abrir com a chave dela. Nada. Tentou novamente. Nada. Pai, minha chave não está funcionando. Meu pai se aproximou com sua chave. Mesma coisa. Fernanda tentou a dela. Mesmo resultado. Que estranho, ouvi meu pai murmurar. Patrícia deve ter trancado por dentro. Eles começaram a bater na porta. Primeiro gentilmente, depois com mais insistência. Patrícia, estamos aqui. Abra a porta. Esperei alguns minutos antes de responder. Queria que sentissem o gostinho da exclusão, do desespero de estar do lado de fora do lugar onde achavam que pertenciam. Finalmente, abri a janela da sala. Eles olharam para cima com alívio. Patrícia, graças a Deus! Fernanda exclamou. Nossa chave não está funcionando. Você pode abrir a porta? Na verdade, não posso. Respondi calmamente. Vocês não moram mais aqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tatiana foi a primeira a reagir. Como assim não moramos mais aqui? Que tipo de brincadeira é essa? Não é brincadeira, Tatiana. É um despejo formal. Vocês têm 30 dias para remover seus pertences da minha propriedade. Meu pai ficou vermelho de raiva. Sua propriedade? Patrícia, você enlouqueceu? Esta é minha casa. Na verdade, pai, esta casa nunca foi sua. É minha desde que eu tinha 5 anos de idade. Você apenas administrava em fideicomisso até eu decidir assumir o controle. O que eu fiz ontem? Joguei pela janela os documentos legais. Eles se espalharam no chão da varanda como confete. Aí estão as notificações oficiais. Despejo com prazo de 30 dias. Revogação da sua procuração. E também há uma denúncia criminal por apropriação indébita de R$200 mil dos meus fundos. Fernanda empalideceu. Patrícia, o que você está dizendo? Que R$200 mil? Os R$200 mil que vocês roubaram de mim ao longo de 15 anos. Os R$200 mil que deveriam estar aplicados em meu nome, mas que foram usados para custear o estilo de vida de luxo de vocês. Os R$200 mil que provavelmente pagaram por essa viagem à Europa. Meu pai pegou os papéis do chão e começou a ler. A cada linha, sua expressão ficava mais desesperada. Patrícia, filha, acho que você não entendeu bem a situação. Eu administro seus bens porque sou seu pai, porque tenho experiência. Porque você é um ladrão, interrompi. E não sou mais sua filha. Bastardas não têm família, lembra? Você mesmo disse. Tatiana começou a chorar. Patrícia, por favor, onde vamos morar? Eu não tenho para onde ir. Talvez possam usar parte dos R$200 mil que roubaram de mim para alugar um lugar. Ah, espera. Esse dinheiro já foi gasto, não foi? Fernanda tentou uma abordagem diferente. Patrícia, querida, sei que às vezes fomos um pouco duros com você, mas somos uma família. Podemos conversar sobre isso como adultos. Fernanda, respondi. Durante 15 anos você me tratou como empregada na minha própria casa. Durante 15 anos você gastou meu dinheiro em roupas caras e restaurantes gourmet, enquanto me fazia sentir culpada por custar caro demais. Não temos nada para conversar. Meu pai tentou uma última cartada. Patrícia, você não pode fazer isso. Sou seu pai. Tenho direitos. Você tem o direito de permanecer calado, respondi. E deveria usar esse direito considerando que a polícia logo vai querer conversar com você sobre os desvios de dinheiro. Foi então que ele explodiu. Sua malcriada, sua ingrata, depois de tudo que fizemos por você, tudo que fizeram por mim? Minha voz subiu pela primeira vez. Vocês me roubaram, me humilharam. Me fizeram acreditar que eu era um peso morto enquanto viviam às minhas custas. 15 anos comendo migalhas enquanto vocês se banqueteavam com meu dinheiro. Abri mais a janela e me debrucei para fora. Sabem qual é a parte mais engraçada? Vocês sempre me fizeram sentir como se eu devesse ser grata por ter um teto sobre a cabeça. Bem, agora vocês vão saber como é a sensação de não ter nenhum. Fernanda tentou mais uma vez. Patrícia, pelo menos deixe Tatiana ficar. Ela não tem culpa de nada disso.
Tatiana teve 19 anos para perceber que algo estava errado. 19 anos vendo sua meia-irmã sendo humilhada diariamente e nunca disse uma palavra. Ela é tão culpada quanto vocês. Mas ela é menor de idade, Fernanda protestou. Tatiana tem 19 anos. É maior de idade há mais de um ano. E mesmo que fosse menor, a responsabilidade por ela é sua e do meu pai, não minha. E peguei as chaves novas e as balancei na janela. Estas são as únicas chaves desta casa. Minhas chaves. Da minha casa. Vocês têm 30 dias para remover seus pertences. Depois disso, qualquer coisa que sobrar será considerada lixo abandonado. Patrícia! Meu pai gritou. Você não pode nos deixar na rua. Por 15 anos vocês me deixaram sem lar emocional. Agora vocês sabem como é não ter um lar físico também. Fechei a janela e fechei as cortinas. Eles ficaram do lado de fora gritando, batendo na porta, implorando, ameaçando. Mas eu não abri. Não ia abrir nunca mais. Sentei no sofá da sala, do meu sofá, na minha sala, e ouvi o barulho do lado de fora diminuir gradualmente. Eventualmente, eles devem ter percebido que eu não mudaria de ideia e foram embora. A casa ficou em silêncio. Mas desta vez não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. Pela primeira vez em 15 anos, eu estava verdadeiramente em casa. Peguei o telefone e liguei para uma pizzaria. Quero uma pizza grande, com todos os ingredientes mais caros que vocês têm. Nossa, vai ser uma pizza bem cara, senhora. Não tem problema, respondi, sorrindo. Hoje eu descobri que posso pagar. Enquanto esperava a pizza, caminhei pela casa vazia. Minha casa vazia. Amanhã começaria a mobiliar e decorar tudo do meu jeito. Amanhã começaria a viver a vida que sempre deveria ter sido minha. Mas hoje, apenas hoje, queria saborear o silêncio da vitória. O silêncio de uma bastarda que descobriu ser rainha. A bastarda havia reivindicado seu reino. E não pretendia abdicar nunca mais. 3 meses depois, acordei na minha cama nova, no meu quarto redesenhado, na minha casa completamente transformada. O sol entrava pela janela que agora dava para o jardim da frente. Eu havia trocado de quarto com Tatiana, ou melhor, com o quarto que era dela. Agora era meu escritório. Levantei e caminhei descalça pelo piso de madeira que havia mandado instalar. Cada passo ecoava de forma diferente agora. Não eram mais os passos hesitantes de alguém que pedia permissão para existir. Eram os passos firmes de alguém que sabia exatamente onde pertencia. A casa estava irreconhecível. Paredes que eu havia mandado derrubar para criar espaços maiores. Móveis que eu havia escolhido pessoalmente, sem me preocupar com o preço. Cores que refletiam minha personalidade, não o gosto conservador de Fernanda. Pela primeira vez na vida, eu morava num lugar que era verdadeiramente meu reflexo. Na cozinha, preparei um café enquanto revisava mentalmente os últimos 3 meses. Não havia sido fácil. Os primeiros dias após o confronto foram uma montanha-russa emocional. Raiva, alívio, culpa, euforia, tudo misturado numa intensidade que às vezes me deixava exausta. Meu pai havia tentado de tudo. Primeiro veio a raiva, com ameaças e gritos do lado de fora da casa. Depois vieram as tentativas de manipulação emocional, mensagens no meu celular falando sobre família, sobre perdão, sobre como eu estava destruindo tudo. Depois vieram as súplicas, com Fernanda implorando por uma segunda chance, prometendo que tudo seria diferente. Eu ignorei tudo. O processo criminal estava em andamento. Doutor. Henrique havia conseguido comprovar facilmente os desvios de dinheiro. Meu pai não havia sido particularmente cuidadoso em esconder suas pegadas. 200 mil reais desviados ao longo de 15 anos, mais juros e correção monetária. O valor total que ele teria que devolver chegava a quase 300 mil reais. Eles haviam conseguido um apartamento pequeno para alugar no outro lado da cidade. Tatiana havia trancado a faculdade. Sem os fundos desviados da minha conta, eles não conseguiam mais pagar uma universidade particular.
Fernanda havia vendido a maior parte das roupas caras para ajudar com as despesas. Meu pai havia sido demitido do emprego quando o processo criminal se tornou público. Eu sabia de tudo isso através de conhecidos em comum, fofocas de vizinhos, postagens tristes de Tatiana nas redes sociais, e não sentia nem um pingo de remorso. Às vezes me perguntavam se eu não achava que havia sido muito dura, se não sentia falta da família, se não pensava em perdoar e recomeçar. A resposta era sempre a mesma: não. Durante 15 anos, eles tiveram incontáveis oportunidades de me tratar com respeito, dignidade e amor. Durante 15 anos, eles escolheram conscientemente me humilhar, me diminuir e me roubar. Não foi um erro momentâneo ou um mal-entendido. Foi um padrão sistemático de abuso que durou mais de uma década. Algumas pessoas não merecem segundas chances. Algumas pessoas não merecem perdão. E algumas famílias não merecem ser preservadas. Terminei o café e fui para o escritório, o antigo quarto de Tatiana, agora transformado no meu espaço de trabalho. Havia deixado o emprego de meio período na livraria. Com R$ 800 mil bem aplicados, eu recebia mensalmente mais dinheiro em rendimentos do que ganhava trabalhando 40 horas por semana. Mas não ficava parada. Havia me inscrito em cursos online de administração de patrimônio. Estava aprendendo sobre investimentos, fundos imobiliários, mercado de ações. Minha mãe havia me deixado uma base sólida, mas eu queria construir um império sobre essa base. Também havia começado a fazer trabalho voluntário numa ONG que ajudava jovens vítimas de abuso familiar. Descobrir que minha história não era única, que existiam milhares de filhos e filhas sendo manipulados e abusados por pessoas que deveriam protegê-los, havia me dado um novo propósito. Uma vez por semana, eu conversava com adolescentes que passavam pelo que eu havia passado. Contava minha história. Mostrava que era possível sair do ciclo de abuso, que eles tinham mais poder do que imaginavam. Alguns me ouviam com os olhos arregalados. Outros choravam. Outros se inspiravam. "Como você teve coragem?" Uma garota de 17 anos me perguntou na semana anterior. "Como conseguiu enfrentar sua família?" "Porque percebi que eles não eram minha família", respondi. Família não rouba, família não humilha. Família não faz você se sentir como um fardo. Eles eram apenas pessoas que viviam na mesma casa que eu e compartilhavam alguns genes comigo. Na verdade, minha família real havia crescido nos últimos meses. Doutor Henrique havia se tornado uma figura paternal genuína, sempre disponível para conselhos e orientação legal. A terapeuta que eu havia começado a ver, doutora Marina, me ajudava a processar 15 anos de trauma e a construir relacionamentos saudáveis. Os voluntários da ONG haviam se tornado amigos verdadeiros. E havia Lucas. Conheci Lucas no curso de investimentos. Ele era 2 anos mais velho que eu, administrava o patrimônio da própria família e tinha uma tranquilidade natural que me atraiu imediatamente. Quando contei minha história para ele, esperava pena ou horror. Em vez disso, ele disse: "Você é a pessoa mais corajosa que já conheci." Não houve pena. Não houve condescendência. Apenas admiração genuína por uma mulher que havia lutado contra tudo e todos para reclamar sua própria vida. Estávamos namorando há 2 meses, e pela primeira vez eu entendia o que significava ser amada por quem eu realmente era, não apesar de quem eu era. Lucas me incentivava a ser mais ousada, mais ambiciosa, mais confiante. Quando eu às vezes duvidava das minhas decisões, ele me lembrava de tudo que eu havia conquistado sozinha. "Você saiu do zero absoluto e construiu uma vida incrível", ele dizia. "Imagine o que pode fazer quando começar a acreditar completamente no seu próprio poder." Ele estava certo. Durante 15 anos, eu havia sido condicionada a me ver como pequena, dependente, grata demais para sonhar grande. Agora, aos 23 anos, eu estava aprendendo a sonhar sem limites. Meus planos incluíam expandir o portfólio de imóveis, talvez investir em negócios promissores, viajar para os lugares que sempre quis conhecer.
Havia uma lista de sonhos que eu nunca havia me permitido ter, e agora tinha recursos e coragem para perseguir cada um deles. Mas o sonho mais importante já havia se realizado. O sonho de me sentir em casa na minha própria vida. Às 11 da manhã, o interfone tocou. Era o entregador com as últimas peças de decoração que eu havia encomendado para a sala. Quadros abstratos que eu havia escolhido simplesmente porque gostava deles. Não porque combinavam com o gosto de mais ninguém. Enquanto pendurava os quadros, pensei em como minha mãe se sentiria vendo-me agora. Será que ela imaginava, quando gravou aquele vídeo 15 anos atrás, que eu precisaria passar por tanto sofrimento antes de encontrar minha força? Será que ela previu que eu seria forte o suficiente para fazer as escolhas difíceis quando chegasse a hora? Gostava de pensar que sim. Gostava de imaginar que ela estava orgulhosa da mulher que eu havia me tornado. À tarde, Lucas apareceu para almoçar comigo. Ele sempre trazia flores, não porque eu pedia, mas porque gostava de ver meu rosto iluminar quando eu as recebia. Hoje eram girassóis, meus favoritos. Como foi a reunião com a ONG? Ele perguntou enquanto preparávamos salada juntos na cozinha. Incrível! Eles querem que eu considere assumir a coordenação do programa para jovens. Seria um trabalho remunerado, com impacto social real. Você vai aceitar? Estou pensando seriamente. Seria uma forma de transformar tudo que passei em algo útil para outras pessoas. Ele sorriu. Você tem o dom de transformar dor em propósito. É uma das coisas que mais admiro em você. Depois do almoço, ficamos na varanda vendo o movimento da rua. Minha rua. Onde eu finalmente me sentia pertencente. Patrícia, Lucas disse de repente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. E você sente falta deles? Da sua família? Era uma pergunta que muitas pessoas faziam, e minha resposta estava ficando mais clara a cada dia que passava. Sinto falta da ideia deles, respondi devagar. Sinto falta da fantasia de ter uma família que me amasse incondicionalmente. Mas eles nunca foram isso. Então não sinto falta das pessoas reais. Sinto falta do que eu gostaria que eles tivessem sido. E você acha que fez a escolha certa? Lucas, pela primeira vez na vida, eu acordo de manhã e não sinto aquele nó no estômago. Pela primeira vez, posso ser eu mesma sem pedir desculpas. Pela primeira vez, tenho relacionamentos baseados em amor genuíno, não em obrigação ou conveniência. Como isso poderia ser a escolha errada? Ele pegou minha mão. Não poderia. Você é incrível, Patrícia. Espero que saiba disso. Eu sabia. Finalmente, aos 23 anos, eu sabia. No final da tarde, depois que Lucas foi embora, sentei no jardim que eu havia mandado replantar. Rosas vermelhas onde antes havia apenas grama descuidada. Uma fonte pequena que fazia um barulho relaxante. Móveis de jardim, onde eu podia ler ou trabalhar ao ar livre. Meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Patrícia, sou eu, seu pai. Por favor, podemos conversar? Só 5 minutos. Eu preciso te explicar algumas coisas. Olhei para a mensagem por um longo momento. 3 meses atrás, uma mensagem assim teria me deixado ansiosa, culpada, confusa. Teria me perguntado se eu deveria dar uma chance, se estava sendo cruel demais, se existia alguma explicação que justificasse 15 anos de abuso. Agora, apenas delete a mensagem sem responder. Algumas pontes são queimadas por um bom motivo. Algumas portas devem permanecer fechadas para sempre. E algumas pessoas não merecem nem mesmo 5 minutos do seu tempo. Quando o sol começou a se pôr, entrei em casa e fui para a cozinha preparar o jantar. Apenas para mim, exatamente como eu gostava. Música alta, ingredientes caros, tempo ilimitado para cozinhar sem pressa. Enquanto a comida cozinhava, caminhei pela casa acendendo as luzes. Cada cômodo contava agora a minha história, refletia meus gostos, abrigava meus sonhos. Não havia mais nada ali que me lembrasse dos anos de humilhação e abuso. Comi na mesa da sala, vendo Netflix numa televisão que eu havia escolhido e comprado. Não havia ninguém para reclamar do volume, ninguém para criticar minha escolha de programa, ninguém para me fazer sentir culpada por relaxar. Antes de dormir,
Fui até a janela do meu quarto e olhei para a rua iluminada pelos postes. 3 casas à frente, uma família estava chegando em casa. Pais e 2 filhos pequenos saindo do carro, carregando sacolas de supermercado, conversando e rindo. Uma família de verdade. Por um momento, senti uma pontada do que poderia ter sido se eu tivesse nascido numa família que soubesse amar. Mas foi só um momento, porque eu havia aprendido algo importante nos últimos meses. Família não é apenas quem divide o mesmo sangue ou mora na mesma casa. Família é quem escolhe te amar, te respeitar e te apoiar. E eu havia encontrado minha família real. Dr. Henrique, Doutora Marina, os amigos da ONG, Lucas. Pessoas que me escolheram, assim como eu as escolhi. Fechei a cortina e me preparei para dormir. Amanhã seria mais um dia da minha nova vida. Mais um dia para construir sonhos, fazer escolhas baseadas no que eu queria, ser simplesmente eu mesma sem pedir permissão. Deitei na minha cama, na minha casa, rodeada pelas coisas que eu havia escolhido, e sorri no escuro. A bastarda havia se tornado rainha, e descobrira que reinar sobre a própria vida era o único poder que realmente importava. Algumas histórias não têm finais felizes tradicionais. Algumas histórias têm finais justos, e justiça, descobri, pode ser muito mais satisfatória que felicidade, porque felicidade pode ser temporária, dependente de circunstâncias externas. Mas justiça fica para sempre. E depois de 15 anos esperando, eu finalmente havia encontrado a minha. Se alguém me perguntasse hoje se valeu a pena enfrentar tudo o que enfrentei para chegar até aqui, eu responderia sem hesitar. Valeu cada lágrima, cada momento de medo, cada noite de insônia planejando minha liberdade. Porque agora, finalmente, eu estava livre. E uma vez que você descobre o gosto da verdadeira liberdade, nunca mais aceita viver como prisioneira. Nem mesmo numa prisão construída por pessoas que deveriam te amar. A bastarda havia encontrado seu lugar no mundo. E esse lugar era exatamente onde ela sempre deveria ter estado, no centro da própria vida, comandando seu próprio destino, sendo finalmente dona de si mesma.